teleouvinte, bem-vindo a mais uma emissão telebombástica da Bomba na História. Nesta que foi uma semana profícua em discussões sobre o desconfinamento, sobre a abertura das escolas, sobre a imunidade de grupo. Discussões à parte, desejamos que os nossos teleouvintes continuem possuidores de todas as faculdades físicas, emocionais e também mentais, para que seja possível desfrutar plenamente esta que é a bomba flix do entretenimento cultural. Pois hoje continuaremos nessa grande saga que é a cultura da GAR. E falaremos em particular do realismo e do impressionismo como um novo olhar sobre o real, ao jeito deste senhor. Tudo após descartar teleouvinte, telebomba no ar, bombemos juntos. Hoje começamos a nossa emissão de uma forma diferente, com a análise deste autorretrato de Gustave Courbet, pintor francês, pioneiro do realismo. A pintura que estamos a ver encontra-se entre as 50 obras mais famosas do mundo. Neste autorretrato, Courbet olha para o observador em total estado de desespero, como se estivesse a pedir socorro. Apesar deste estado de desespero, Courbet mostra-se belo, com os seus grandes olhos escuros, sobrancelhas grossas, testa contraída, bochechas coradas, que se contrapõem à palidez do rosto. A fonte de luz, que incide claramente sobre o retrato, vem da sua direita. Em vez de apresentar um retrato tradicionalmente vertical, Courbet usa o formato de paisagem, retangular e horizontal, que cria um espaço maior para a abertura dos braços, envoltos por uma camisa branca em gestos aflitos. Uma excelente referência para darmos início a este tema. Seja bem-vindo, teleouvinte. Entre 1845 e 1870, a pintura francesa sofreu uma revisão dos seus valores artísticos, abrindo caminho para uma nova manifestação pictórica, plástica e estética. Influenciados sobretudo pelo progresso da ciência e da tecnologia, e pelos acontecimentos sociais e políticos que tinham proporcionado uma renovação na moral, na ética e nos costumes, os artistas desta geração vão aplicar uma visão mais objetiva e rigorosa sobre a realidade e implementar um novo entendimento do papel da arte por via do seu empenhamento na denúncia da opressão e da desumanização que a sociedade industrial tinha trazido. A consolidação da sociedade burguesa, industrial e urbana acentuara os desníveis sociais entre os detentores do capital financeiro e o proletariado, que progressivamente adquiriu uma consciência de classe. Os conflitos sociais inerentes a este desvio motivam o aparecimento de movimentos contestatários, suportados por teorias sociais e políticas que fomentaram os ideais democráticos, socialistas e republicanos que fariam fortuna na segunda metade do século XIX. Por exemplo, Pierre Proudhon, um dos teóricos socialistas que mais se destacou, preconizava uma arte com fins sociais e um artista comprometido com a causa humana, denunciando nas suas obras as injustiças e as desigualdades da sociedade. A imagem que estamos a ver é da autoria de Jean-François Millet. O tema principal da pintura de Millet situava-se nos meios rurais e na representação dos camponeses.
As suas figuras surgem frequentemente brutalizadas pelo trabalho e personificam uma fatalista visão da vida. Como este homem com a enxada, que encerra uma imagem pessimista do esforço e da eterna labuta e pobreza humanas. É certo que alguns pintores românticos já antes tinham libertado o artista de vínculos normativos e orientando a pintura numa direção realista. Desde Constable, preocupado com a assimilação rigorosa da paisagem, a Géricault, que tentou captar a condição humana nos seus limites, ou Delacroix, que converteu em herói o homem comum, percebemos a intenção de conferir mais verdade à pintura. Contudo, contagiados pelo ideário romântico, estes pintores ainda se deixaram guiar mais pelos sentimentos do que pela razão e continuavam evadindo-se do presente até esses paraísos perdidos por eles próprios criados. Prisioneiros da sua própria subjetividade, os artistas românticos não foram capazes de adequar-se ao curso dos tempos, que em meados do século era marcado pelo positivismo. Positivismo esse, criado por Auguste Comte e aprofundado por Hippolyte Taine. O positivismo era um sistema filosófico que preconizava a experiência direta dos fenómenos e a verificação pela observação como única via para se chegar ao conhecimento. Neste sentido, esta doutrina cultivou uma crença no progresso, uma concepção materialista da vida e o profundo interesse pela realidade. Por outro lado, a descristianização da sociedade converter a Idade Média, tão querida aos românticos, num mundo fanático e obscuro. De súbito, o gosto pelo imediato e pelo contemporâneo torna-se mais premente. A imaginação deixa de ser a faculdade principal dos artistas, sendo substituída pela observação. E a influência da ciência fez com que tanto escritores como pintores deixassem a subjetividade para estudar o homem e a sociedade com a mesma objetividade e distância com que trabalhavam os físicos, os médicos e os cientistas. Foi a partir destas coordenadas que os artistas tomaram consciência do seu próprio tempo, acreditando que através da sua arte tinham uma missão a cumprir. O realismo é então a corrente artística que veicula estas ideias e materializa estes problemas. É, por natureza, uma corrente artística anti-académica e objetiva, cuja inspiração se encontra no mundo contemporâneo, na realidade física e no contexto social. Ao fantástico, ao idealismo e ao sonho característicos da estética romântica, sucede agora uma pintura concreta, com pessoas vulgares, atividades cotidianas, paisagens reais. Aspectos que se revelam desde logo nas litografias de Honoré Daumier, publicadas na imprensa republicana, denunciando as duras condições de vida do povo e outros aspectos críticos da vida cotidiana, com mensagens claramente políticas. Daumier, autor desta carruagem de terceira classe, foi um dos artistas que mais aprofundou o sentido político e social da estética realista. As dificuldades do dia-a-dia do povo e a expressão patética do seu destino irremediável são uma constante da sua obra. Empenhado que estava na denúncia das desigualdades e das injustiças sociais. A pintura realista manifesta-se em duas vertentes.
ora apresentando uma tendência de maior compromisso social e político, ora privilegiando uma tendência mais naturalista, interessada na temática da paisagem através da observação direta da natureza. A primeira vertente foi sobretudo representada por Jean-François Millet, em obras de profundo sentido social, que retratam o mundo camponês nos gestos simples, nas ações humildes e numa existência em consonância com a natureza. Exemplo disso é esta obra, As Raspigadoras. Millet sempre representou com enorme grandeza e dignidade os camponeses, trabalhando no seio de uma natureza muito distinta daquela que tinham representado os românticos. É uma natureza austera e severa, habitada por pessoas resignadas e humildes, cuja existência não podem mudar. Esta vertente social e política da pintura foi também bastante explorada por Gustave Courbet, principal mentor do movimento, muito influenciado ideologicamente pelo poeta Baudelaire e por Proudhon, de quem recebeu os ideais revolucionários e socialistas. A obra que estamos a ver, este Enterro em Ornans, terra natal de Gustave Courbet, gerou uma imensa polémica e contestação, resultado do facto de nunca antes um assunto tão banal ter recebido um tratamento artístico tão grandioso. Sem história, tradição ou normas, trata-se simplesmente de um enterro de um anónimo, a servir de pretexto para um retrato moral da sociedade burguesa rural de Ornans. No catálogo, Courbet escreveu: quadro de figuras humanas, histórico de um enterro em Ornans, evidenciando a objetividade de uma obra para a qual posaram cerca de 50 pessoas. Porém, quer Millet, quer Courbet, não deixaram de evidenciar contactos com a segunda vertente, uma corrente que se entregou a uma pintura da realidade visível e ao contacto direto com a natureza, que ficou representada na escola de Barbizon, um grupo de pintores empenhados em tornar a pintura mais sincera e verdadeira, dos quais se destacou Théodore Rousseau e Jean-Baptiste Camille Corot. A obra que estamos a ver é uma das primeiras que revelam Corot como um paisagista exímio, preocupado com um olhar concreto, desprovido de qualquer envolvimento sentimental ou anotações pitorescas. Um dos mais importantes monumentos de França, a Catedral de Chartres, é olhado com o mesmo protagonismo de qualquer outro elemento que integra o verdadeiro assunto: o ambiente natural e simples da vida numa pequena cidade de província. Sem dúvida, a Revolução de 1848, que proclamou a Segunda República, favoreceu o encaminhamento para uma estética realista. No salão desse mesmo ano, que graças à Revolução foi aberta a todos os artistas franceses, Millet pôde apresentar algumas obras que já exprimiam as suas preocupações morais e sociais. A obra que estamos a ver é que provavelmente melhor exprime os objetivos do programa realista. Um episódio do cotidiano rural, um casal de camponeses reza às preces no final de mais um dia de duro trabalho, confere a maior dignidade moral e humana às humildes e resignadas gentes do povo. São obras ideológicas que revelam um mundo camponês com autenticidade, sem sentimentalismos ou idílios. O mesmo se passa com estes serradores de madeira,
em pleno trabalho árduo, duro, refletindo precisamente a condição dos estratos sociais mais baixos da sociedade moderna. Todavia, a consagração do movimento só aconteceria mais tarde pela mão de Courbet e num episódio caricato. Ao ser vedada a admissão das suas obras à Exposição Universal de Paris de 1855, Courbet executou um alternativo pavilhão de madeira que intitulou de Le Réalisme Courbet, aí apresentando as suas obras mais importantes. Na mostra, destaca-se um trabalho monumental autobiográfico, o Atelier do Artista, uma obra alegórica na qual o artista aparece a pintar uma paisagem, rodeado de figuras simbólicas. Esta foi provavelmente a obra mais notável e polémica de Courbet. Um quadro alegórico de grandes dimensões, 5,98 metros por 3,61, no qual aparece o próprio artista pintando uma paisagem em Ornans, a sua terra natal. Courbet encontra-se ladeado por uma criança, símbolo da inocência, e por uma mulher nua que representa a verdade ou a natureza. À esquerda, vêem-se os exemplos vivos de uma realidade que devia ser um motivo principal da pintura. O chapéu, a guitarra e a faca sobre o solo são símbolos do romantismo já decadente. À direita, representa o seu próprio mundo. O seu amigo Baudelaire, concentrado na leitura, os seus pais, um casal de amantes. Seguem-se Champfleury, escritor, Promayet, músico, Max Rebouchon, poeta realista, Bruyat, o seu mecenas, e ao fundo Proudhon, o seu amigo e filósofo que o inspirou ideologicamente. Neste quadro, Courbet não só apresentava as ideias que inspiraram a sua arte, como também as figuras que participaram da sua formação como homem e artista. No catálogo que acompanhava a exposição, Courbet estabelecia o seu projeto: ser capaz de refletir os costumes, as ideias, o aspecto da minha época, ser não só pintor, mas também um homem. Numa palavra, fazer arte viva. Esse é o meu objetivo. Este foi também um tempo marcado pela invenção da fotografia. E os princípios que originaram essa invenção remontam às pesquisas sobre o fenómeno óptico efetuados por Alhazen, cerca do ano de 1030, e à câmara escura inventada já durante o Renascimento por Giovanni Battista della Porta e descrita na sua obra Magia Naturalis, em 1558. Foi a criação deste aparelho que permitia observar uma imagem real, refletida sobre uma superfície. Conjugada com a descoberta do fenómeno químico da fixação dessa imagem sobre uma placa sensibilizada que originou a fotografia. Entendamos então fotografia, do grego photos, luz, e graphen, escrever. Isto é, a fotografia como a arte de fixar uma chapa impressionável à luz, as imagens obtidas por meio de uma câmara escura, generalizada no século XVIII. E após experiências tentando fixar a imagem refletida nessa câmara, foi Joseph Nicéphore Niepce que conseguiu obter as primeiras imagens fotográficas permanentes por volta de 1816-1828. Niepce cobriu uma chapa de cobre com betume da Judeia,
uma substância que escurece e estabiliza quando exposta à luz e que, submetida a várias horas de exposição, registava aquilo a que chamou uma heliografia. O resultado era uma imagem negativa, na qual as zonas de luz e de sombra eram o inverso da realidade. Estas pesquisas foram continuadas por Louis Daguerre, que em 1838 inventou o daguerreótipo, um processo que permitia obter uma imagem positiva e que impulsionou decisivamente a evolução da fotografia. Empregava uma camada de prata pura sobre placas de cobre, polidas e sensibilizadas por meio de vapores de iodo, que, após uma exposição de 3 a 30 minutos, revelava a imagem por meio de vapores de mercúrio, fixando-se numa solução de hipossulfito de soda. Só que este sistema não permitia a reprodução das impressões, ou seja, cada imagem tinha de ser tirada separadamente. Coube a William Fox Talbot inventar um processo usando papel coberto com sais de prata que enegrecem na presença da luz, que produzia uma imagem negativa a partir da qual se podiam reproduzir as positivas. Como compreendemos, esta foi uma época em que a pintura e a fotografia evoluíram por caminhos paralelos, influenciando-se mutuamente. Era evidente que, no que se referia à representação fiel da realidade, a pintura não podia competir com a fotografia. E se, por um lado, a fotografia vinha libertar os pintores da representação mimética da realidade, por outro lado, abriu-se novos caminhos e, sobretudo, ensinou-lhes uma nova maneira de ver o mundo. É um facto que a fotografia trouxe contributos dos quais os próprios realistas souberam tirar proveito. Estimularam um olhar casual, capaz de ver a realidade em fragmentos e de apreciar os gestos e os movimentos espontâneos. Ou seja, a fotografia contribuiu para acabar de vez com todas as concepções académicas sobre a composição da pintura, obrigando-a a rever as técnicas de representação da realidade. Por seu lado, a pintura influenciou a fotografia nas referências temáticas, na composição e no enquadramento da imagem. A segunda metade do século XIX decorre sob o lema da construção de uma sociedade moderna na Europa, tendo como pano de fundo o progresso e o desenvolvimento resultantes da Revolução Industrial. Este é o tempo da expansão do caminho de ferro, facilitando a circulação de pessoas e bens por todo o território europeu. É o tempo da luz elétrica, do telefone, do motor de explosão e de muitas outras importantes invenções técnicas e descobertas científicas que vieram transformar a sociedade e o cotidiano das pessoas. Num contexto de acelerada mudança, a diversificação das indústrias e a produção em série marcou uma época dominada cada vez mais por uma classe média burguesa, detentora dos meios financeiros e produtivos, e da qual vão surgir as elites políticas, intelectuais e artísticas. Nas grandes exposições universais, organizadas regularmente em Londres, Paris e outros centros urbanos, a nova sociedade industrial promove as últimas conquistas tecnológicas e afirma ao mundo o seu crescente poder económico. O crescimento demográfico, generalizado por toda a Europa, reflete-se diretamente no crescimento das cidades
e, consequentemente, nos costumes, nas mentalidades e na vida cotidiana neste final do século. As cidades são centros cada vez mais populosos e com atividade intensa, para cuja modernização contribuiu o desenvolvimento dos transportes, das comunicações, como o telégrafo, o telefone e o rádio, e a iluminação elétrica dos espaços públicos. Os hábitos sociais das pessoas passam pelos passeios nos jardins, parques e lugares aprazíveis, pelos encontros em cafés, salões e cabarés, pelos convívios no teatro ou na ópera, transformados em acontecimentos sociais. Inglaterra e a Alemanha afirmam-se como as duas grandes potências industriais europeias. Por outro lado, em França, a queda da monarquia dá lugar ao Segundo Império de Napoleão III e depois à Terceira República, proporcionando um período de prosperidade económica e progresso social que certamente contribuiu para confirmar Paris como o centro cultural de onde continuariam a emergir todos os movimentos literários e artísticos. Cidade cosmopolita por excelência, foi em Paris que os pintores realistas apresentaram o seu programa de compromisso social e ético, traduzido na fidelidade à realidade do seu tempo e do seu espaço, tal como foi Paris a sugerir o ambiente e a atmosfera ideais para os impressionistas exprimirem o seu novo entendimento da pintura. Quais pintores da vida moderna? Agora estes artistas vão inspirar-se nos momentos de ócio, de lazer e de prazer cotidianos, como passeios ao longo do Sena, nos encontros lúdicos nos cafés, restaurantes e cabarés, nas festas e nos espetáculos, tal como estas mulheres no jardim. Primeira pintura que Monet realizou com um cenário em pleno ar livre. Desde logo, as bases do Manifesto Impressionista, a consagração dos prazeres citadinos em plena fruição da natureza. Os protagonistas situados sob uma luz resplandecente de alegria, um tratamento plástico exaltando os valores cromáticos vibrantes e cintilantes. Apesar de cultivarem uma atitude desinteressada e distante perante os assuntos, os impressionistas não deixaram de reproduzir o típico ambiente de alegria e prazer em que se deslumbrava a classe média burguesa parisiense. Outro motivo de inspiração são os acontecimentos mundanos, como esta imagem da autoria de Manet, em que assistimos também a uma classe média a fruir da música nas tulharias. Refletindo um mundo em constante movimento e mutação, os impressionistas interessam-se pelo momento fugaz, pela captação do instante irrepetível e pela observação de uma realidade que é sobretudo visível. Precisamente a ruptura fundamental levada a cabo por estes pintores consistiu no modo de ver o mundo exterior, isto é, na forma de traduzir em pintura a verdade sensível e perceptível da realidade. Como esta imagem que estamos a ver, também da autoria de Claude Monet. A intensidade da vida moderna, as festas e os acontecimentos mundanos traziam a agitação e o alvoroço sugestivos às atmosferas fugazes e instantâneas que os impressionistas pretendiam exprimir. Falando em ruptura, não podemos não deixar de falar de Edouard de Manet,
e o escândalo de O Almoço na Relva, de 1863. O percurso de Edouard Manet foi marcado pelo escândalo causado por esta obra, apresentada no Salão dos Recusados de 1863, e por uma outra, Olímpia, um quadro rejeitado pelo Salão Oficial da Academia em 1865. Quer o público, quer a crítica, não aceitaram o tratamento demasiado naturalista da nudez feminina, ao lado de figuras elegantemente vestidas. Mas, para além das implícitas razões morais, o que chocou verdadeiramente o meio artístico da época foi o explícito abandono do claro-escuro e dos meios tons. Foram os contrastes dos tons claros justapostos aos escuros e a técnica de pinceladas de cor rápidas e soltas que, mais do que definir as figuras, traduzem ambientes cromáticos e atmosferas transparentes. Apesar de nunca ter exposto nas exposições impressionistas, estes pintores elegeram Manet como seu mestre. Pioneiro num modo novo de observar a natureza e na experimentação de novas técnicas, Manet estudou Tiziano, Velázquez e, sobretudo, Goya, que o inspirou na nova interpretação do espaço, ao que não foi igualmente alheia a influência do japonismo e a tendência para a expressão de cores planas da ukiyo-e, a arte da estampa japonesa, ou seja, a pintura do mundo que passa. Renoir, a propósito de Manet, referiu: Manet foi tão importante para nós como Zimbábue ou Giotto foram para os italianos do Renascimento. E foi assim, cartela ouvinte, que chegamos ao final de mais uma emissão telebombástica. Esperamos que tenha sido do agrado do teleouvinte. Se não foi, escreva no livro de reclamações. Antes de nos despedirmos, informamos o teleouvinte que a próxima emissão falaremos de forma mais pormenorizada sobre o impressionismo. Até lá, cartela ouvinte, acompanhe-nos, siga-nos, veja ou reveja as emissões já publicadas no canal do costume do YouTuber. E não se esqueça também, associe-se a este movimento interplanetário, #Eu aprendi com a Bumba. Cartela ouvinte, foi um gosto, foi um prazer. Mantenha-se desse lado, que nós mantemos-nos deste. Um abraço virtual, saúde da boa. Tela Buba no ar, bumbemos juntos.